Fala, galera, e aí? Deus abençoe vocês. Ajeitar a câmera aqui. Deus abençoe vocês. Ontem lemos Atos 22, que é bem subsequente a Atos 23. Trouxeram Paulo e colocaram de frente ali ao Conselho Superior, né? E daí agora vamos para Atos 23. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: Meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: Hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que você mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: Não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns dos conselhos eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir, e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram: Não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles, e o levaram de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Que ele apareça para você também. Que ele apareça para você também. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. O plano para matar Paulo. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso... Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: Leve esse moço ao comandante, ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse esse moço, porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: O que é que você tem para me contar? Ele respondeu: Alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de que querem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo
para o matar. Todos eles fizeram esse juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: Não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Paulo é mandado para o governador Félix. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros, 200 lanceiros para ir à cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Não era qualquer um, né? Não era qualquer um. Nunca foi qualquer um para o Senhor Deus, apesar dos crimes ali, né, que cometeu, né, matando cristãos e, né, pecando, enfim, né, todos nós somos pecadores. Mas pensa na comissão aqui, né, cara? Arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Vamos continuar. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor, e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. Aí que a minha dicção é sensacional. A minha dicção é sensacional. Vamos ler de novo. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, disse: Quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Terminamos Atos 28 com um trava-língua aqui, né? Antipátride. Sensacional. E o mais legal de tudo aqui, de Atos 23, a astúcia que o Espírito Santo dá para Paulo, né? Os saduceus e os fariseus, né? Os partidos, né? Saduceus, fariseus... Esqueci, tinha mais outros 2 partidos, esqueci o nome dos outros 2 partidos. Essênios, eu acho que é Essênio. Jesus era Essênio, eu acho. Saduceu, fariseu, essênio, tinha outro lá, eram vários partidos, eu não decorei, não gravei, mas já escutei umas aulas sobre isso. A parte mais legal aqui é quando ele joga a sementinha assim da confusão entre os fariseus e os saduceus, né? Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar.
Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. Estratégia. Do grego, estratégia. Isso aí. Amanhã, bora para Atos 24. Deus abençoe vocês.